E aí, como é que vai? Nos últimos vídeos de Affinity Photo a gente aprendeu um pouco mais sobre o formato RAW e as vantagens que ele tem sobre o formato JPG, que é o que a gente está mais acostumado a trabalhar quando está editando, manipulando imagens dentro do aplicativo. Mas mesmo que você não tenha um arquivo em RAW de uma fotografia, é possível que você extraia mais detalhes, mais informações e deixe a sua foto melhor, mesmo que você esteja trabalhando com as limitações de um arquivo JPG. Se você não viu os vídeos anteriores, confere os links que eu vou deixar aqui na descrição e nos cards aqui, onde a gente viu a persona revelada do Affinity Photo e aprendeu como é que ela funciona. Nesse vídeo aqui a gente vai fazer mais uma edição, onde a gente vai pegar uma foto JPG, que a gente sabe que tem menos informação do que um RAW, e tentar resgatar algumas informações e fazer um tratamento e até uma pequena montagenzinha utilizando o Affinity Photo, ok? O resultado que a gente vai criar é esse que você está vendo aqui na minha tela. Essa aqui é a foto original, tá bom? Você percebe que é uma foto sem cor, sem vida, você tem uma foto a contraluz, então você tem um desgaste maior do personagem, né, do modelo aqui no primeiro plano, que é o garoto, e você tem bastante área estourada na parte de trás, nas áreas mais claras, sem falar que o verde não está tão verde, o amarelo não está tão amarelo. Então essa aqui vai ser a foto que a gente vai testar hoje. Vamos fazer uma edição utilizando a persona revelar, lembrando que essa é uma imagem JPG, então a gente trabalha apenas com os pixels que a gente tem disponível, sem as grandes possibilidades que a gente tem no formato RAW, tá bom? Se você quiser fazer junto comigo, o link para baixar essa imagem está aqui na descrição, é uma imagem do Pexels, é só você baixar e praticar junto comigo utilizando o Affinity Photo. Ok? Bom, eu tenho aqui o resultado antes e depois, ok? Olha só, a gente tem aqui esse teste. E depois que você abrir a sua imagem no Affinity Photo, você vai fazer o seguinte: eu vou fechar aqui a imagem que eu tenho de teste, tá? Eu vou clicar aqui em arquivo, abrir, eu vou abrir a foto original de novo, tá aqui, olha só. Clicar aqui em abrir. E aí a gente já vai trabalhar de uma maneira um pouquinho diferente, porque além de a gente trabalhar com a persona revelar, a gente também vai manipular camadas, o que vai dar pra gente uma visão um pouco mais legal de como trabalhar com a Affinity Photo. Bom, depois de abrir a imagem no Affinity Photo, lembrando que é uma imagem JPG, a gente vai duplicar a camada original, né, que é a camada de fundo, pressionando o Ctrl J. O atalho é basicamente o mesmo do Photoshop, inclusive muita coisa que você faz no Affinity Photo é muito parecido com o que você faz lá no Photoshop. Depois de duplicar a camada de plano de fundo, eu vou ter aqui uma cópia da camada original, e a gente fez isso só para manter o original intacto ali embaixo. A gente sabe que a gente nunca deve alterar o nosso original, sempre mantendo ele ali embaixo, para caso a gente precise voltar atrás, ter ele disponível. E aí depois de fazer essa cópia, a gente vai ativar aqui a persona revelar, clicando aqui no terceiro ícone da caixa de ferramentas aqui na parte superior do Affinity Photo. Ao clicar na persona revelar, ele vai abrir aqueles painéis que a gente já conhece, que a gente viu nos últimos vídeos, e aí a gente vai aqui no painel básico para a gente começar os nossos detalhes, tá certo? Bom, primeiro eu quero brincar um pouquinho aqui com as sombras e realces. Antes de mexer na exposição, no contraste, eu vou fazer o seguinte: eu vou diminuir mais os realces para deixar eles mais escuros. Dessa maneira, eu vou deixar o que está estourado de branco aqui atrás bem mais cinzento, bem mais escuro, porque quando eu mexer na exposição, eu vou resgatar um pouco mais desses realces, mas eu vou expor a imagem como um todo, e não apenas as áreas mais claras como está acontecendo aqui, ok? E nas sombras também eu vou aumentar, deixando elas mais claras. Dessa maneira você percebe que a gente perde um pouco do contraste da cena, mas que a gente vai recuperar logo em seguida. Para ver o antes e o depois, é só você clicar nesse botão aqui em cima para você trocar a visualização do antes e depois. Olha só, a gente tem aqui o antes, a nossa foto original, e o depois, uma foto ficou um pouquinho mais pobre, mas se você olhar o plano geral, apesar de a gente ter diminuído o contraste, clareando as sombras e escurecendo os realces, você aumenta, na verdade, a sua gama de possibilidades para puxar um pouco mais o contraste, puxar um pouco mais a exposição, puxar um pouco mais também a saturação e a vibratilidade que a gente vai fazer agora, ok? Então, voltando aqui para cima para a exposição, agora a gente vai com calma, porque é um JPG, então a gente precisa ir devagar nos ajustes, porque eles podem acabar estourando cada vez mais os pixels que a gente tem disponível. Então eu vou aumentar aqui, olha, um pouquinho mais a exposição para trazer a exposição para a cena inteira. Você vê que ela já fica até mesmo mais saturada, só de a gente brincar com os tons claros, escuros e com a exposição. Olha o antes. A imagem já estava sem vida, tinha um contraste mais forte, um contraste mais legal, a gente vai resgatar esse contraste. Mas olha a diferença de cor, você já tem mais cor só brincando com exposição e com sombras e realces. Depois, aqui no ponto preto, você pode aumentar um pouco mais para deixar o que é preto mais preto. Acho que em torno de 5 a 6% aqui está de bom tamanho, tá certo?
Em seguida a gente tem o brilho, eu vou aumentar aqui um pouquinho o brilho para deixar minha imagem um pouco mais brilhosa, algo em torno de 6%. Olha só a diferença que a gente já tem utilizando a Persona Revelar com uma imagem JPG. Lembra que é uma JPG, né? A gente não tem tanta brincadeira legal para fazer como teria com o RAW. A gente conseguiria mudar completamente o range aí da nossa imagem, né? O alcance dinâmico da câmera. A gente poderia brincar mais, mas dentro das limitações do JPG a gente consegue fazer muita coisa se a gente entender como esses painéis funcionam. Depois a gente pode, olha só, deixa eu mostrar aqui o antes e o depois, tá ficando bem melhor, né? Olha só as nossas cores, a gente tem muito mais verde, olha só, o verde que estava muito escuro ali embaixo agora ficou um verde mais clarinho, a pele do garoto está mais uniforme, mais rosada, a gente já tem uma imagem completamente diferente. Agora vamos baixar aqui para o contraste, olha só, eu vou aumentar um pouquinho o contraste. Quando a gente aumentar o contraste da cena, a gente vai aumentar, não é, a diferença dos pixels claros dos pixels escuros nas áreas de arestas, onde a gente tem justamente essa transição do claro para o escuro, a gente aumenta essa diferença. Então, naturalmente, a imagem tende a ficar um pouco mais escura. Olha só, eu vou aumentar aqui um pouquinho mais. Então você observa que as áreas escuras ficam mais escuras e as áreas claras ficam mais claras, tá certo? Mas olha só o antes e o depois, tá ficando show de bola, hein? Em seguida, a gente vem aqui no profundidade, aumenta um pouquinho. A profundidade também mexe com as arestas, com o contraste, então maneira, não exagera, para não acabar adicionando muito ruído na sua cena. Vamos dar um zoom aqui, pressiono o espaço e o Ctrl e vou dar um zoom aqui, olha só, para a gente ver o resultado. Olha o antes, ok, deixa ele carregar, e olha o depois do nosso ajuste. Uma imagem muito mais da hora, muito mais bacana, lembrando, JPG, tá? Vou dar um Ctrl 0 aqui. Depois a gente pode aumentar a vibratilidade ao máximo que a gente puder. A vibratilidade ela aumenta a intensidade das cores sem exagerar demais como acontece na saturação. E a gente pode aumentar um pouquinho a saturação também, olha. E a gente vai ter, deixa eu diminuir um pouquinho mais aqui a vibratilidade, um pouquinho a saturação. E aí a gente consegue resgatar mais as cores da cena, ok? E para fechar aqui os ajustes, por enquanto, tá? Para fechar os primeiros ajustes, clica aqui no equilíbrio de branco, e onde a gente pode mexer na temperatura e na tonalidade da nossa cena. Como ele está no dia, está correndo ali entre as árvores, a gente tem bastante iluminação vindo de trás, é legal que a gente valorize essa iluminação utilizando um equilíbrio de branco, né? Uma temperatura mais quente, com um tom também mais para o verde, porque a gente tem também ali bastante verde na nossa cena, tá certo? Olha só, então brincando aqui, a gente tem uma temperatura aqui de -5, com um tom mais esverdeado. Olha só, deixa eu ver o antes e o depois. Olha aí o resultado, tá? Então eu utilizei aqui na temperatura -5 e -9. A gente muda, olha só, o antes, ok? A gente tinha aqui um pouco mais de magenta na parte de trás, na parte das folhagens lá atrás. E aí marcando aqui, olha só, já ficou mais esverdeado. A parte de cima também ficou um pouquinho mais verde. E o verde aqui embaixo ficou ainda mais verde, olha só. A gente pode até mexer um pouquinho mais aqui na tonalidade, tá certo? Olha o antes e olha o depois, ok? A gente pode agora resgatar um pouco mais de detalhes utilizando aqui o painel de detalhes da nossa Persona Revelar. Clicando aqui, a gente vai marcar a opção refinamento de detalhes e a gente pode aumentar o raio para em torno de 50%, e aqui o valor a gente vai aumentando ele gradativamente para que a gente traga mais contraste, mais nitidez na verdade para a nossa cena, tá? Olha só, vou aumentar um pouquinho mais o raio, um pouquinho mais o valor, e olha só o resultado. Vamos ver o antes e o depois, olha só, antes, você observa aqui no rosto, nas mãos, e o depois, olha só, você tem mais detalhes no rosto, mais detalhes nas mãos, olha só, ok? Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui para ver o que a gente vai ter. Aqui a gente começa a ganhar muito mais ruído, né? Então olha só, 69 e 50 tem um valor legal. E olha aí o resultado, que show de bola. Ok, essa é a primeira parte do ajuste, tá certo? A gente tem aqui um ajuste do antes, olha só, o antes como estava a nossa imagem, e o depois, muito mais cor, muito mais detalhes, a gente resgatou muito mais informação da cena, mesmo a gente não tendo informação para resgatar, né? A gente apenas utilizou os pixels que a imagem tem disponível pra gente. Por exemplo, olha os detalhes aqui na bermuda do garoto. Eu vou colocar aqui o antes, olha, a gente tem menos detalhes, a parte de sombra está muito escura, mas o JPG ainda tem alguma informação ali disponível pra gente. Então quando eu apliquei, olha só, a gente resgatou mais textura da bermuda, mais luminosidade, mais detalhes, olha só, até as curvinhas aqui do amarrotado da bermuda dele a gente conseguiu resgatar com muito mais detalhes, sem falar
na parte aqui da fuligem, que ficou bem mais verde, bem mais intensa, bem mais colorida. O restante da roupa do garoto também muito mais colorida, muito mais cheia de detalhes. E aqui a gente tem os outros detalhes. É bom você maneirar no ajuste de detalhes para não acabar trazendo muito ruído, que foi o que aconteceu aqui. Então vou diminuir um pouquinho mais, 46,29, e olha aí o resultado, ok? Bom, essa é a primeira parte. O que a gente pode fazer agora é criar uma máscara sobre a nossa edição para fazer uma segunda edição sobrepondo as duas e assim criando um resultado diferente. Então a gente vem aqui, por exemplo, em sobreposições, a gente tem aqui o mestre, e eu vou clicar aqui, olha, no gradiente de sobreposições, ok? Para que a gente tenha uma sobreposição de degradê, e o que eu vou fazer é uma malandragem, tá bom? Uma gambiarra. Você vai clicar aqui fora e arrastar para a esquerda. Olha só o que acontece, você cria uma máscara na imagem inteira, é mais rápido do que você ficar pintando, tá? Então clica e arrasta aqui fora para criar uma máscara na imagem inteira, e você vai ter aqui, olha, o mestre original editado e a sobreposição de degradê para você fazer uma nova edição, uma nova sobreposição sobre aquela imagem que você já tem. E a gente volta aqui no básico, e aí aqui nas sombras e realces, a gente pode mexer um pouquinho mais. Por exemplo, eu posso tirar um pouco mais aqui o realce e um pouco mais da sombra, tá? Na verdade aqui a gente já pode valorizar, né? Não, ficou muito estourado. Tirar um pouco mais aqui e um pouco mais da sombra. E aqui na exposição a gente pode aumentar um pouquinho mais a exposição. E aí a gente clareia ainda mais a nossa cena, é só tomar cuidado, tá bom? Na verdade o que eu quero fazer aqui é trazer um pouco mais de contraste para minha imagem, tá? Eu vou diminuir um pouquinho mais, olha só, 9%, menos 66. E aqui no contraste a gente pode aumentar um pouquinho mais, para a gente resgatar ainda mais contraste na cena. E a gente pode diminuir um pouquinho mais aqui a saturação geral, já que a gente estourou um pouco mais ali. Então, utilizando as sobreposições, a gente sobrepôs dois ajustes na mesma imagem. E olha só o antes e depois. Antes, depois. Antes, depois. Uma imagem muito melhor, muito mais colorida, muito mais bacana. A gente pode até mexer aqui na temperatura, né? Deixa eu mexer aqui um pouco mais a temperatura. Deixar ela um pouquinho mais azulada. Olha só, ok, menos 11%, ok, olha aí o resultado, antes e depois, show de bola, né? Bom, depois de fazer então todos esses ajustes, é só você clicar aqui na opção revelar e pronto, os ajustes vão ser incorporados àquela camada que você tinha selecionado e que você estava editando. É só esperar o Affinity Photo fazer o processamento e a gente vai encerrar a edição da nossa imagem apenas fazendo uma pequena montagem, colocando algumas folhinhas ali com uma profundidade de campo para dar um ar mais interessante para a nossa imagem, tá certo? Eu vou deixar essa imagem que eu vou utilizar para colocar aqui nessa cena para download aqui na descrição também, mas tudo que eu fiz foi procurar lá no Google PNG Leaf, né, que seria folha em PNG em inglês. Você pode colocar em português também, não tem problema. Folha em PNG, só para já vir com o fundo recortado, só para a gente não ter trabalho. O resultado que a gente precisa, ela vai servir bastante. A gente vai clicar aqui em arquivo e na opção posicionar. E vou pegar aqui a folha em PNG que eu baixei, que é essa aqui, olha só. Vou clicar em abrir e a gente vai ter a folha. Vou clicar e arrastar agora para desenhar ela. Olha só, a gente vai ter esse resultado aqui na nossa imagem. Depois de inserir aí a minha folha em PNG, eu vou deixar ela mais ou menos aqui, acho que esse tamanho tá legal. Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai clicar aqui em filtro e em desfoque, e aí você vai habilitar o desfoque gaussiano, olha só. Dessa maneira a gente vai desfocar essa imagem, o valor aqui é de 32, 33 pixels, pra gente ter um desfoque interessante ali na cena, tá? Olha só, 38 pixels, a gente vai ter as folhinhas desfocadas. É só clicar no OK e pronto. Agora eu vou fazer uma cópia dessa camada pressionando o Ctrl J e depois, olha só, a camada vai estar disponível aqui. Eu vou arrastá-la aqui para baixo e vou rotacionar ela, olha só, para que ela fique do outro lado e posicionar essas folhinhas bem aqui. É só para a gente ter um efeito aqui como se as folhas estivessem caindo, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então eu tenho folha aqui, mais umas folhinhas aqui embaixo e pronto. Agora você observa que a gente tem uma diferença de iluminação, de coloração dessas folhas que a gente colocou com as folhas que a gente tem aqui embaixo. Essas folhas aqui que a gente acabou de inserir, elas estão mais intensas, estão mais verdes, muito claras, né? Como a nossa luz está vindo de trás, essas folhas elas precisariam também sofrer influência da iluminação.
a luz está vindo de trás, a gente tem muito mais luz lá atrás e na frente a gente tem uma cena um pouco mais escura. Então a gente precisa fazer a mesma coisa com essas com as nossas folhinhas aqui, tá bom? O que a gente vai fazer? Eu vou selecionar essas duas folhas e vou pressionar o Ctrl G para agrupar elas e dessa maneira elas vão ficar dentro de um grupo. Depois, com esse grupo selecionado, eu vou clicar aqui na opção Ajuste do nosso painel no lado do painel de camadas e que a gente vai escolher um ajuste de exposição. Olha só, clique em exposição, ele vai abrir o ajuste de exposição e eu vou diminuir essa exposição. Olha só, ele vai diminuir da imagem inteira, mas calma lá. Depois que a gente fizer um ajuste aqui de -3, por exemplo, a gente vai voltar aqui nas camadas, pegar esse ajuste e colocar ele, olha só, em Clipping Mask dentro do grupo onde estão as folhas. É só você clicar e arrastar ele aqui para baixo, olha. Quando aparecer essa barrinha azul um pouquinho mais para dentro do grupo, significa que você está colocando esse ajuste apenas naquelas camadas que estão dentro daquele grupo. Soltei aqui, prontinho, agora eu posso ajustar aqui, olha só, a minha exposição para algo -1, acho que ficou mais interessante. Vou expandir aqui o grupo, pegar aqui essas folhas de baixo, puxar um pouquinho mais para dentro, até para aumentar mais um pouco, né? Segurando aqui o Ctrl e vou dar o Enter, olha só. Deixa eu mexer aqui um pouco mais na exposição, é só dar 2 cliques, colocar aqui -0,8, acho que está interessante, prontinho, e olha só o resultado, a gente tem assim então, um pequeno grupo com as folhas, a gente tem aqui a nossa imagem com a edição da persona revelar e a nossa imagem original aqui de baixo. Para a gente ver o antes e o depois, agora brincando com as camadas, seleciona o grupo das folhas e a camada que a gente utilizou para revelar, dá um Ctrl G para agrupar, assim todo mundo vai ficar no mesmo grupo, e aí você pode esconder apenas o grupo de cima, olha, clicando nesse ícone aqui do lado. Olha só, o antes, a nossa imagem original, e o depois, a nossa cena ajustada, tá certo? Se você quiser fazer um ajuste diferente, acho que essa folha ali no canto está muito clichê, né? Vamos pegar aqui a folhinha de cima, puxar ela um pouquinho mais aqui para o lado, pode ser mais para baixo, deixa eu deixar ela mais lateral assim, olha só, prontinho. A gente vai ter esse... Acho que lá em cima estava mais legal, né? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Deixa ela mais aqui em cima mesmo. Olha só. Dá um Ctrl 0. E esse é o nosso resultado. Bom, então você viu que utilizando apenas um JPG e a persona revelada do Affinity Photo, a gente consegue resgatar mais informações da nossa imagem, mais detalhes, mais cor, mesmo que o JPG tenha aquelas limitações que a gente aprendeu nas aulas anteriores. É claro que se fosse uma imagem em RAW, a gente conseguiria com certeza resgatar muito mais informação dessas folhas aqui de cima, das informações muito mais claras lá atrás e também do verde aqui na frente. Para fechar, a gente pode colocar uma vinheta para deixar nossa imagem mais legal. O que você vai fazer? Clica aqui no grupo de camadas de cima, seleciona aqui em camada a opção mesclar camadas visíveis, o talher de teclado é Ctrl Alt Shift E, aquele tudo E que a gente tem no Photoshop, né? Clica nessa opção e ele vai fazer uma cópia, olha, da sua imagem composta aqui na parte de cima. Depois você pode voltar aqui na persona revelar e aqui na opção lente você pode marcar a opção vinheta pós-corte. E aí, utilizando aqui a rigidez, o redimensionar e a intensidade, você pode adicionar uma vinheta à sua cena. Olha só, deixa eu aumentar mais a intensidade. E aqui na rigidez a gente consegue aumentar um pouquinho mais. Olha só. Ok? Olha que bacana que ficou a nossa cena. Olha só, sem vinheta, com vinheta, tá? Acho que a intensidade está muito baixa. Olha só. Ok? Pronto, fez isso. Dá um revelar. E aí você tem, além de ter a sua foto totalmente editada, você tem todas as opções aqui embaixo disponíveis para você voltar atrás caso você queira, ok? E agora um tira-teima, né? Aqui a gente tem, deixa eu esconder aqui o grupo, e aqui a gente tem o antes, ok? E depois a nossa cena editada em JPG, tá certo? Bom, era isso que eu tinha para te mostrar hoje, espero que isso tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre como a Affinity Photo pode ser utilizado para você editar suas imagens, sejam JPGs ou RAWs. A gente vai trazer mais edições nos próximos vídeos. Vamos explorando, vamos testando, né? Muito disso aqui envolve você praticar bastante e é justamente isso que a gente está fazendo. Vamos trazer mais imagens para a gente editar, para a gente perceber as possibilidades que o Affinity Photo pode trazer para a gente e também exercitar o nosso lado criativo. Se você gostou, não se esqueça de dar o seu joinha aí, curtir e, claro, compartilhar e se inscrever no canal se você ainda não faz parte. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.